Olá, queridos irmãos, mais uma vez, o dia de hoje nós voltamos a nos encontrar aqui no projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Para traçarmos a nossa semana de oração, a gente avançar. Uma semana de uma recarga espiritual que vale a pena. Que tal? Está a valer a pena, né? É, sem dúvida. Está a valer a pena esta semana de oração. E vale a pena a gente ficar firme. Estamos nós, nesta semana, traçando mensagens a partir do apóstolo amado, o Pedro, aquele homem que de alguma forma às vezes era compulsivo, okay? Mas que Jesus Cristo lhe trabalhou pelo apoio do Espírito Santo, ele tornou-se um homem fiel, confiado a Jesus. Estamos nós nessa semana levando exortações do apóstolo Pedro para os últimos dias, exatamente hoje, nos nossos últimos dias. Queridos irmãos, o dia de hoje temos a lição número 6, que é o foco focante à vida eterna. O foco focante à vida eterna. O que é que estamos a falar aqui? Qual é o foco sobre a vida eterna? Sem dúvida. Claramente e rapidamente aqui, o foco focante à vida eterna é exatamente a volta de Jesus Cristo. É isso. Se nós formos a ver a carta do apóstolo Pedro, na primeira, assim como também na segunda, o foco dele é sobre a volta de Jesus Cristo. Esse que é o foco. Pedro, aquele que ouviu diretamente dos lábios de Jesus Cristo, nosso amado Jesus, que em breve voltaria, não os deixaria órfãos, um pouco me vereis, um pouco não me vereis. Ele ouviu isso. Um pouco não me vereis, um pouco me vereis. Ele ouviu isso diretamente dos lábios de Jesus Cristo. Ele ouviu também que alguns não morreriam sem primeiro ver a glória de Deus. Ele ouviu isso. Várias vezes ele estava ouvindo que Jesus Cristo iria vir em grande glória, poder e majestade. Toda essa novidade ele carregava no coração. E por essas novidades, ele estava em pé, aguardando a vinda de Jesus Cristo dentro dos dias dele. Naquele tempo, ele vivia exatamente como se fossem os últimos dias, por isso os conselhos dele eram conselhos fortes, firmes, para manter o povo de Deus em pé. Ele estava, quando Jesus estava a proferir aquelas promessas ali, em João 14, versículo 1, 2, 3, lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, também estejam vós. Pedro estava ali, atento, recebendo essas promessas todas. Por esse motivo, o apóstolo Pedro, ele faz exortação muito forte aos irmãos. Exatamente aqueles que estavam a viver dentro do tempo dele. E as mesmas exortações também vêm para nós sobre a volta de Jesus Cristo. Naquele tempo ele contava Jesus virá dentro de poucos dias para vir nos buscar. E agora estamos exatamente na última hora. E essa última hora tem que ser também a mensagem que possa nos motivar bastante para a gente estar em pé nessa última hora. Queridos irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, o mesmo Pedro ainda continua a animar os outros irmãos pela mesma esperança da volta de Jesus Cristo, com foco sobre a vida eterna. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Veja, ele está a dizer, Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele também diz aqui, irmão, não se turbe o vosso coração, porque nós, segundo a promessa dele, aguardamos novo céu e nova terra, onde que não haverá mais nenhuma injustiça, nenhum mal, nem perseguição, nem sofrimento. Não haverá mais numa terra, numa cidade onde habita a justiça. O que é a justiça? O bem. No versículo 14, ele continua a dizer, pelo que, amados,
aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. O apóstolo Pedro está a pedir, por favor, irmãos, por favor, procurem que vocês, quando ele vier, não sejam encontrados como pessoas culpadas de alguma coisa. Sejam irrepreensíveis, quer dizer, que vocês sejam encontrados limpos de pecado, limpos do mal, limpos de qualquer acusação. O apóstolo Pedro está a aconselhar aqui. Diz ainda versículo 15, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Tende vocês por salvação a longanimidade. Quer dizer, o nosso Deus é longânimo. Vocês também sejam esperançosos, porque a vossa salvação é certa. Assim como o apóstolo Paulo vos escreveu sobre o mesmo assunto. O que o apóstolo Paulo escreveu exatamente sobre este assunto? O que ele escreveu, irmãos? Essa é uma motivação, irmãos. Motivação que nós precisamos de ficar em pé. Não importa o que poder vir, mas ter a certeza, Jesus virá e a salvação é correta. Em breve nós veremos Jesus Cristo a se manifestar nas nuvens. O que o apóstolo Paulo escreveu sobre a volta de Jesus? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 até 18. Fazemos aqui uma referência. Diz aqui, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Veja, também o apóstolo Paulo aqui, ele coloca também como os últimos dias, e ele se coloca ele naquele tempo ali, que ele também seria encontrado vivo também. Que quer dizer, no coração dos regenerados, quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nós vemos Jesus Cristo a vir dentro do nosso tempo. Aquele que é renovado pela palavra de Deus não faz parte daqueles que dizem que meu Senhor tarde virá. Não. Pelo contrário, essa pessoa fica em pé, contando que o meu Jesus virá em breve. Eu preciso de trabalhar, ajudar as outras pessoas para ter a salvação. Compreende, meu irmão? Compreende, minha irmã? É isso ali. Exatamente isso. O apóstolo Paulo já contava que Jesus viria dentro dos dias dele. E versículo 15 ainda, diz que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Quem são esses que dormem? Está a falar dos mortos. Nós não vamos adiantar para os céus e deixar os que estão mortos. De alguma forma, o apóstolo Paulo aqui está a nos iluminar que essa história de arrebatamento secreto é uma mentira. Ninguém vai adiantar para os céus restar outro daqui. Não. A Bíblia é clara nisso. Porque quando Jesus Cristo vier, vai encontrar todos aqui na terra, salvo menos aqueles que se adiantaram, como Elias, Enoque, Moisés. A Bíblia confirma sobre essas pessoas. Mas o resto estão aqui na terra. É isso. Se tiver alguma dificuldade, coloca aqui, escreve nos comentários e vamos te ajudar a esclarecer este assunto. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No dia em que Jesus Cristo vier, o sol vai escurecer, a lua vai escurecer, as estrelas vão cair, a terra vai tremer, tudo que existe no mundo vai ficar todo ele baralhado de qualquer maneira, porque o Rei dos Reis estará a vir. Naquele dia ele virá com todos os anjos. A Bíblia lê isso, Mateus 24, versículo 29, 30, 31. Fala isso. Ele vem com todos os anjos, com poder e muita glória. Ele sentado sobre as nuvens. Jesus Cristo descendo. Os anjos vão lhe acompanhar. E quando chegar, diz aqui então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Vai ser um evento audível, visível, que todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram também hão de lhe ver. Aqueles que mataram Jesus hão de lhe ver também. Ninguém vai adiantar para os seus. O arrebatamento secreto não é verdade.
Enfim, tenho que falar a verdade. Não é verdade? Mas, queridos irmãos, percebam, essa é a nossa maior esperança. Viver cada dia olhando para a volta de Jesus Cristo. Versículo 17 diz aqui: depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Aqueles que ressuscitaram primeiro. Porque diz aqui, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Quando Jesus Cristo vier, ressuscitam apenas aqueles que morreram em Cristo. Os que morreram não em Cristo vão ficar aqui ainda a aguardar a segunda ressurreição. Ressuscitam eles com corpo glorioso, transformados. E também, num piscar de olhos, só o apóstolo Paulo fala disso. Num piscar de olhos, nós que formos encontrados vivos, seremos transformados. E assim, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Jesus não vai pisar mais aqui na terra. Ele vai estar lá nos ares. O arrebatamento verdadeiro é aquele processo da retirada, da saída dos santos daqui deste chão ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Esse aqui é o processo de arrebatamento. Não é nada de secreto. Deus não precisa fazer nada de secreto sobre os seus filhos. Não precisa fazer isso. Não precisa. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, aguarda a volta de Jesus Cristo. Já está garantido que aquele que escolhe obedecer e ser fiel à palavra de Deus, já está garantido que vai ter a vida eterna. Em Mateus 13, verso 43, encontramos Jesus Cristo a dizer: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Os justos vão resplandecer como o sol no reino dos céus. E o apóstolo Pedro, com toda aquela ansiedade, desejo de estar com Jesus Cristo, ele nos falou: a nossa cidade está nos céus. Nós aguardamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça, onde o nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco. Meus irmãos, Jesus está a vir com as nuvens. Nós estamos a assistir tudo o que está acontecendo no mundo. Tudo isso está a indicar: Jesus Cristo está a voltar. Em breve ele virá. Essa é a última geração. Essa. Nossa, exatamente. Tua, minha, é a última geração. Nós estamos nos últimos dias. São vários testemunhos que estamos a receber, exatamente de revelação do reino dos céus, que esta é a última geração. Queridos, nessa última hora, como que nós devemos estar? Esteja em pé. Em breve Jesus vai se manifestar nas nuvens. E cada um de nós, se formos firmes, nós vamos fazer parte lá. Uma viagem para o lar eterno. Uma viagem vai durar 7 dias para o reino dos céus. Não porque é longe, mas porque Jesus quer nos fazer passar em outros mundos e ir mostrar: estão aqui os reis da terra. Estão aqui os reis da terra, como o Apocalipse revela. Em cada mundo, aqui estão os reis da terra, os vitoriosos, estão aqui. No 7º dia, estaremos a pousar o soalho de ouro da cidade santa. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu, 1 Coríntios 2,9, diz que nem o olho viu, nem os ouvidos passou aquilo o que Deus preparou para os que lhe amam. Só pela chegada de Jesus Cristo, só a luz que ele vai trazer, nunca passou dos nossos olhos. A glória que Jesus vai trazer nunca passou dos nossos olhos. O evento da chegada de Jesus Cristo nunca passou nem nos nossos ouvidos. E nós, a partir dali, aquela viagem vamos ter com o encontro com Jesus Cristo, marchando nas nuvens. Vai ser tudo de maravilha. As primeiras maravilhas vão ser exatamente desde aquele momento. E o resto só vai ser uma admiração de coisa que a gente não contava. Estaremos nós a viver eternamente, nunca mais passar tristeza, morte, dor, fome, sofrimento,
lágrimas, nunca mais nós passamos isso. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa cidade está nos céus. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Eu e você. Por isso fique firme. É o teu desejo de fazer parte com Jesus Cristo. Quando Ele vier, que conte consigo. É o teu desejo de se encontrar com Jesus em pé para fazer parte da glória eterna? Pois é. Sendo assim, meu irmão, ore comigo. Santíssimo nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela lição dada aqui. Ajuda-me, Senhor. Apesar das dificuldades, apesar das ameaças, apesar de interrupções que estamos a passar, mas a salvação é certa. O Senhor nos quer no lar eterno. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, de modo que possa estar em pé e firme, Senhor, para que faça parte da sua glória quando o Senhor Jesus vier. Escreva o nome desse irmão, dessa irmã, desse pai, dessa mãe no teu livro da vida, Senhor, e ajude cada vez mais e dê a força para que ele permaneça firme, trabalhando, colaborando com a salvação aos nossos semelhantes até a volta de Jesus Cristo. Esteja, Senhor, com cada um, nos guarde para o dia da manhã mais uma vez e transforma o seu povo em preparação para os últimos dias. Em nome de Jesus.